acompanhe a partir deste momento ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pela página do nosso convidado especial do programa Ponto a Ponto de hoje, o deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia, que está aqui conosco hoje para conversar nesta tarde de quarta-feira aqui em Brasília. Deputado Joséildo, boa tarde, é um prazer recebê-lo novamente ao Ponto a Ponto. Boa tarde, Leite. Eu quero dar uma boa tarde para você que está nos vendo aí. É importante esse canal de interação, o canal do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara dos Deputados. É uma trincheira de luta, portanto, eu estou aqui com muita alegria, com muita felicidade, para que a gente bata esse papo interessante nesse momento do cotidiano da política nacional. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Joséildo Ramos sobre um tema muito importante para toda a população brasileira. É sobre as políticas públicas, as políticas sociais que existiam antes nos governos petistas e também dentro das políticas públicas, especialmente sobre o programa Bolsa Família. A importância que esse programa tem no Brasil todo e especialmente na região Nordeste. O deputado Joséildo, como já falamos, é do PT da Bahia. E vamos pedindo antecipadamente para que você compartilhe esta transmissão nas páginas do seu Facebook, chame seus amigos para comentar, curtir e especialmente conhecer as redes sociais do deputado federal Joséildo Ramos. Deputado, eu gostaria que o senhor inicialmente falasse um pouquinho para nós sobre essas políticas sociais que existiam antes nos governos de Lula e Dilma, de 2003 a 2016, quando houve o golpe, e como é que está, um pouco resumidamente, essa questão das políticas sociais atualmente no país. Olhe, até para caracterizar originariamente essa questão, eu vou voltar a 88. Melhor ainda. Quando o povo brasileiro, através de profundas e densas discussões, as lideranças políticas desse país, numa concertação jamais vista no momento da redemocratização do país, em 88, nós formulamos o texto da Constituição Cidadã. Sim. E Constituição Cidadã, porque ela tratou dos direitos do ser humano, dos direitos individuais do cidadão brasileiro. Portanto, ela se tornou a Constituição Cidadã. E a primeira vez que nós tiramos o texto do livro e colocamos na prática, no cotidiano das pessoas, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, foi exatamente a partir de 2003, com o advento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi quando nós batemos no limite de produção de políticas públicas sociais, preferencialmente na direção dos que mais precisavam, cerca de 12,5% do PIB. Não é pouca coisa. É algo da ordem de 400 a 450 bilhões de dólares. Não só de políticas públicas sociais propriamente dita, na área de saúde, da assistência e do desenvolvimento social, na geração de emprego e renda, na casa, na cisterna, água para todos, Brasil Sorridente, farmácia popular, SAMU, enfim, todas as políticas públicas que deram concretude, repito, ao texto da Constituição Cidadã. E nós criamos com um certo atraso, um atraso de 6 décadas, quando a gente compara com aquilo que aconteceu na Europa, da construção, ou seja, do início da construção do estado de bem-estar social entre nós. Chegamos ao ponto de, no primeiro mandato da presidente Dilma, e aqui eu abro um parêntese, ela que ao ser presidente transformou o brasileiro para melhor, principalmente nós que vivemos até hoje num país extremamente machista. Nós tivemos essa oportunidade de nos tornarmos melhores enquanto cidadãos. Então, Dilma, ela teve picos de popularidade maior do que o de Lula.
E pouca gente lembra disso. Ela teve uma coragem extraordinária e vai ficar para a história. Exatamente uma política pública social extraordinária que alcançou 65 milhões de brasileiros, principalmente no norte e no nordeste, nas áreas mais remotas do nosso país, com o programa Mais Médicos. Ela peitou uma corporação fortíssima e hoje o que a gente está vendo é o desmonte do estado de bem-estar social, o ataque à democracia, o ataque à nossa soberania, o aumento do desalento, o retorno da fome e as pautas de desmonte daquilo que construímos para melhorar a vida dos brasileiros. Esse é o nosso cotidiano. E nisso nós temos aí o Bolsa Família, que não é um programa meramente assistencialista. É um programa de transferência de renda vinculando atitudes efetivas na prevenção das doenças, através do sistema de vacinação, através da atenção básica e na presença das nossas crianças, principalmente os nossos jovens, na escola pública em todo o país, combatendo a própria evasão e melhorando os indicadores sociais, econômicos e a relação de pertencimento do nosso povo com o nosso país. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia, que está conversando com você diretamente aqui de Brasília, falando sobre políticas públicas, as políticas sociais que estavam no papel. Achei interessante, deputado, que o senhor fez essa relação, buscou lá na Constituição de 1988, né, na Constituição Cidadã, que esses direitos, né, estavam ali no papel, mas nunca tinham sido colocados em prática. E quando o presidente Lula, né, se elege em 2002 e assume em 2003, já em 2003, né, ele cria o programa Bolsa Família, né, que retira 36 milhões de pessoas, de brasileiras e brasileiros, da extrema pobreza, né, deputado? Quer dizer, um dado importantíssimo já naquela época, né, em 2003, né? Eu quero dizer que o Brasil, ele protagonizou, ele liderou um movimento dos mais vigorosos de que se tem notícia no mundo contemporâneo. Em menos de 10 anos, ele retirou o Brasil do mapa da fome. O presidente Lula criou um banco de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, porque ele organizou, ele foi a liderança que catalisou a formação dos BRICS. Isso. Onde juntou o Brasil, onde juntou a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Países em desenvolvimento e que não podem ser considerados países pobres, mas países desiguais e com problemas do exercício da democracia. O Lula é um estadista, assim como outros presidentes que aconteceram ao longo dos últimos anos. Entretanto, nós temos um presidente que não está à altura do seu cargo, um presidente que já cometeu por diversas vezes crimes de responsabilidade e que poderá a qualquer momento ser vetado a continuar como presidente deste país. Inclusive, o Estadão traz uma notícia estarrecedora. Como todo mundo sabe, os 9 governadores do Nordeste não votaram em Bolsonaro. Mas o Nordeste, ele tem quase 40 milhões de pessoas que estão diretamente ligadas ao Bolsa Família. 40 milhões, né, nos 9 estados. E observe que isso significa algo da ordem de 50%, beirando 50% de todos os benefícios, considerando todas as regiões do nosso país. E o Nordeste recebeu agora apenas 3% de inclusão de famílias, equivalendo a 3 mil inclusões, e ficando na fila da ordem de centenas de milhares de famílias em todo o Nordeste. E Santa Catarina, que não pode ser considerado jamais um estado em petição de miséria, teve
43% da sua demanda atendida em detrimento do Nordeste. E observe que o governador de Santa Catarina é do PSL, é do partido do presidente. Então, o trato republicano, o trato de Estado, a partir do olhar do presidente, não existe. Os brasileiros são tratados a partir da forma como eles se posicionaram nas últimas eleições. Está errado. Não é por aí. Assim como o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara e o Senado estão sendo motivos de ataque de toda sorte, inclusive a predicados constitucionais que um chefe de Estado não pode passar por cima. A liberdade, ela existe, principalmente liberdade de opinião para aquele que ostenta um mandato. Mas quem tem mandato, um mandatário, não pode passar por cima do rigor do texto de uma Constituição, a maior lei de qualquer país. Tá certo. Nós estamos aqui ao vivo com o deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia. Eu quero ler aqui alguns comentários já dos internautas que estão acompanhando essa entrevista. E pedimos que você compartilhe, curta, comente, né, esta transmissão, essa entrevista. E chame seus amigos para conhecer a página do Facebook do deputado federal Joséildo Ramos, que lá tem sempre boas notícias para a Bahia e para o Brasil. Aqui a Clair Silva lembra que fomos muito felizes nos governos do PT, diz a Clair Silva. A Silvia Figueroa, nome de um zagueiro que jogou no Internacional, o sobrenome na década de 70, Elias Figueroa, brincadeira, né, Silvia? Parabéns ao PT. E a Lu Rodrigues diz o seguinte: meu avô era petista, meu pai é petista, eu sou petista, meus filhos ainda são crianças e já amam o PT. Ele botou uma hashtag aqui, sou petista antes mesmo de nascer, diz aqui Lu Rodrigues. Vamos comentários para o deputado Joséildo Ramos. Mas, deputado, falando ainda em Bolsa Família, né, até 2016, quando houve o golpe, tinham 13,9 milhões, quase 14 milhões de famílias atendidas, né, pelo programa Bolsa Família. Hoje a gente está vendo filas, né, de pessoas que estão fora do programa, outras querendo, né, ser incluídas no programa, mas existe essa discriminação, né, abusiva de Bolsonaro e do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que bradava contra o programa aqui quando era deputado. Ele está exercendo o seu credo hoje, ele é contra os pobres. Exato. O governo de Bolsonaro detesta os pobres. E a política brasileira sempre deserdou os pobres, à exceção dos governos de Lula e de Dilma, e hoje nós estamos provando do veneno desse povo. Agora é interessante observar de que o Bolsonaro, repare que coisa interessante, ele articulou o chamado 13º do Bolsa Família. Isso, deputado, muito bem Ocorre lembrado. que na fila, pedindo o Bolsa Família, tem aqueles que saíram, 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias saíram nesse tempo, portanto, 3 milhões e meio de pessoas. E tem mais 1,5 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família. Como tem 2 milhões de pedidos de benefícios de garantia no INSS, de aposentadoria, de benefícios. Isso é uma pedalada social. Pedalada social. Isso é uma pedalada social. A insensibilidade desse povo não tem limites. Eu estou falando daquela pessoa que não tem dinheiro para comprar remédio. Eu estou falando daquela pessoa que tem dificuldade de sair da sua própria casa, a pessoa que não tem mobilidade. Eu estou falando daquela pessoa que hoje está escolhendo o que comer de manhã e não sabe se vai comer meio-dia e quem sabe talvez amanhã ou depois à noite. Gente que já experimentava iogurte, sabe aonde? Na roça. Gente que não tinha energia, sabe aonde? Na roça. Gente que se acostumou
a fazer aquilo que seus pais e seus avós nunca tiveram oportunidade de fazer. Sabe o quê? Tomar banho de chuveiro, quente ou frio, banho de chuveiro. Os avós de quem hoje tem esse benefício tão singelo, tão simples, mas tão valoroso para quem lhe foi negado esse direito, hoje pode namorar com sua esposa e não ter que descer suado para a fonte, para subir e ter o privilégio de ter o amor a seu lado. Isso é negar a cidadania plena. Exatamente na sua casa, entre quatro paredes, naquilo mais simples que fazem a alegria do ser humano. Então eu estou falando disso. Eu estou falando de um presidente que, através de uma reforma da Previdência, rebaixou a renda do trabalhador rural, do trabalhador urbano. Eu estou falando daquela circulação de dinheiro do Bolsa Família, do BPC, daquela aposentadoria que está sendo negada, que está sendo postergada. Com isso, a circulação de renda na mão dos mais pobres, nas feiras livres, principalmente do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, das regiões mais atrasadas e desiguais. Daqui a um ano, vocês vão ver essas regiões cujas economias locais estarão seriamente comprometidas e deprimidas. Por isso, nós estamos aqui, nessa trincheira de lutas, para ver se a gente evita a perda de direitos que está acontecendo dia após dia entre nós. Estamos aqui ao vivo, direto de Brasília, com o deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, conversando sobre políticas sociais, políticas públicas, né, como era no governo de Lula e Dilma e como está hoje, este caos provocado por Bolsonaro, Guedes e sua equipe incompetente. Mas, deputado, caiu aqui a minha transmissão, porque eu preciso ler aqui, deputado, eu acho que resume bem isso que o senhor está falando, os depoimentos dos nossos internautas. Voltou aqui. O Álvaro Dória diz o seguinte: minha vida mudou com o PT. Construí casa, comprei carro, passei a levar uma vida de classe média. Eu que passava fome. Por isso somos todos PT na minha casa, diz o Álvaro Dória. A Edna Figueira, por sua vez, complementa, respondendo ao Álvaro Dória: eu também, Álvaro, comprei casa, carro e eletrodomésticos. Né? E a Lu Rodrigues, aqui, ó, o João Bosco Barbosa: é preciso que se faça alguma coisa para que essa turma não destrua o país, diz ele lá do Acre, corroborando com o que o deputado está falando aqui nessa transmissão ao vivo. Olha aqui que bonito, deputado. O Clóvis Fonseca diz o seguinte: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Continue com o PT, Partido Republicano. Que beleza! Sou Clóvis Fonseca. Parabéns, Clóvis. Usando aqui também o Chico Buarque, né? Da música Arte na Vida, né? Comentários que nos mantêm vivos, né, na luta. O senhor que está aqui junto com a bancada do PT lutando contra esse caos imposto por Bolsonaro, né, deputado? Olhe bem, o que esperar de um país que precisa estar no mundo conectado? O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, seja proteína de alto valor biológico, commodities agrícolas e também commodities minerais, como aço, como ferro, como petróleo, como gás. E olha o que está acontecendo. O nosso presidente, que vaga por aí sem ter uma âncora, absolutamente, ele não tem bússola. Ele é dono de uma insanidade invejável a qualquer pessoa que tenha problemas mentais. Ele supera qualquer um. Observe como é que o Brasil se alia de maneira
condicional aos Estados Unidos. Qualquer manual de política externa, relações com o exterior, a diplomacia brasileira era respeitada em todo o mundo pela retidão do seu programa, daquilo que sempre foi o mandamento principal da diplomacia brasileira. Então, hoje, esse alinhamento automático aos Estados Unidos é nocivo ao país. Porque o maior parceiro do Brasil não é os Estados Unidos, é a China. O terceiro maior parceiro do Brasil é a Argentina, que é quem sustenta a indústria nacional. E também os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro. Então nós não podemos abrir mão de ter multiplicidade de escolhas de parcerias no mundo, e principalmente aqueles países que estão no mesmo estágio de desenvolvimento como nós. Por exemplo, nós compramos equipamentos de defesa, mais precisamente os jatos de guerra, os caças Gripen, não é? Da Suécia. Ao comprar, nós tivemos a garantia da transferência de tecnologia. Se a gente compra os caças americanos, isso vai ser negado. Os códigos fontes com a tecnologia não virá. Então todo o armamento dos caças poderá não ter viabilidade nenhuma se for do interesse dos Estados Unidos. Nós não podemos ficar refém de país nenhum. Nós somos um povo, e aquele presidente que está exercendo o maior cargo que nós temos, ele, ao jurar pelo texto da Constituição, ele tem que zelar pela soberania, pela altivez e pelo orgulho do nosso povo, o que não acontece. Deputado Joséildo, eu sei que o senhor tem daqui a pouco votação em plenário. Né? Logo. Mas eu ainda vou abusar um pouquinho do seu tempo aqui, precioso, porque eu acho que é importante também o senhor comentar conosco sobre os atos que estão marcados, né? Um para o dia 14 agora, que se completam 2 anos do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, e também o ato do dia 18, o ato em defesa dos serviços públicos, da democracia e da educação. Olha, nós achamos que o lugar do povo para cumprir o seu papel de cidadão é nas ruas. Mas não dá, no primeiro momento, embora eu não tenha perguntado, mas eu vou falar aqui. Sim. Nós não aceitamos, de hipótese nenhuma, que um presidente da República possa incitar o seu povo para no dia 15, portanto no próximo domingo, ir para as ruas contra o Congresso, contra um parlamento que lhe representa, contra o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião do texto da Constituição, que é, do ponto de vista do judiciário, aquele que põe freio, quando houver necessidade, na extrapolação do texto constitucional a partir dos outros poderes, tanto executivo como o poder legislativo. E também o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente nos Estados Unidos. Ele disse que a campanha onde ele foi vitorioso, tanto no primeiro quanto no segundo turno, foi fraudada, porque ele já teria ganho no primeiro turno. Ao dizer isso, ele está tirando a credibilidade de uma das coisas que não tem outro país no mundo que faça tão bem como o Brasil, que é o sistema eleitoral brasileiro, que ele é cantado em versos e prosas por onde se anda em todo o mundo. Então, é um presidente que não reconhece nem aquilo que a gente faz e faz bem. Portanto, no dia 15, ele está chamando o povo para atacar o Estado democrático de direito e a democracia. No entanto, no dia 14, o povo, antecipando, vai às ruas para procurar saber quem matou Marielle. Quem matou Marielle matou um pedaço da democracia, porque matou uma negra que recebeu um mandato a partir daquilo
que ela colocou publicamente como seu credo de vida, na defesa daqueles que não tinham uma voz, negra, pobre, favelada, morando no Rio de Janeiro. E no dia 18, nós teremos uma série de movimentações da sociedade livre em defesa da democracia. Aquela parcela organizada, aquela parcela que luta todos os dias no campo, na cidade, congregando, organizando os trabalhadores, os homens e mulheres da nossa sociedade. E as mulheres estarão vindo como em nenhum outro momento, porque as mulheres estão praticando no cotidiano a luta que lhes é devida, o lugar que elas estão conquistando de uma maneira mais veloz, até mesmo porque todos nós estamos sendo postos à prova. Certo. Nós queremos, deputado Joséildo, mais uma vez, né, agradecer a sua presença aqui, né, dizer para todos os nossos internautas para que acompanhem pelas redes sociais, na página do Facebook, no Instagram, no Twitter, o deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, que de segunda a segunda ou está aqui em Brasília, trabalhando aqui dentro do processo legislativo, ou está lá na Bahia, fazendo suas agendas, né, nos municípios, conversando com prefeitos, vereadores, sindicatos, associações, né, representando de fato, né, esse mandato que o povo baiano lhe concedeu. Então, deputado, mais uma vez, nós agradecemos, né, e queremos contar sempre com o senhor aqui no Ponto a Ponto. O senhor pode fazer sua consideração final, por favor. Bom, eu quero agradecer a paciência de todos aqueles que nos assistiram e quero dizer que nós temos aí uma dádiva em nossas mãos, que é essa equipe que tem o condão de, todos os dias, levar uma informação não viciada, de qualidade, para que a gente possa entrar na sua casa, no seu trabalho, no momento em que você tem oportunidade de escutar algo que às vezes não se escuta na grande imprensa. Então é dessa forma que eu me despeço e digo com muita alegria, um grande abraço a todos aqueles que amam a democracia. Ok, então muito obrigado, uma boa tarde. Continue acompanhando o PT na Câmara também, que nós temos durante o dia ainda hoje outras entrevistas com parlamentares que estarão aqui discutindo outros temas também relevantes para a democracia brasileira, para você. Boa tarde.